Vamos iniciar a gravação agora e vai iniciar o quiz aí no dispositivo de vocês. Vamos lá? Começando. Muito bem. Houve alguma dificuldade em responder alguma das questões? Uma dificuldade? Olha, eu fico tranquilo quando não me respondem, porque eu estou acostumado do tempo da pandemia, que os alunos não respondiam mesmo, né? E aí nós somos praticamente iguais. Ok. Alguns estão relatando aqui alguns problemas que aconteceram. E, assim, normal, tá? Normal mesmo. A ideia aqui era vocês começarem, se ainda não conheciam, a ter a ideia do que representa a plataforma Quizzes. Qual é a utilidade dela, né? Então, o próprio nome já diz. Quiz vem de questão, né? De questionário. Então, são várias questões onde você disponibiliza para o seu aluno responder baseado em alguma coisa que você falou. É o simples de uma sala de aula, né? Aquilo que seria um exercício, um dever de casa, você usa um instrumento tecnológico, uma plataforma para fazer. E o melhor de tudo, você faz uma vez e fica eternamente gravado para você utilizar quantas vezes você quiser. Você pode ir melhorando, ir ajustando as coisas conforme vai acontecendo e o material está sempre lá. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, para a gente conhecer um pouco do Quizzes. Ver se vai dar certo. Um minutinho aqui. Precisa permitir. Fernando, tem uma pessoa na sala de espera. Pode admitir ainda? Pode admitir, por favor. Tá. Vocês já estão enxergando a tela? Estão enxergando a tela, gente? Me ajudem aí. Acho que ainda não apareceu para mim. Não, né? Momento. Vamos lá. Acho que agora vai. Estão vendo agora? Estão vendo agora, gente? Alguém me responde aí, por favor. Opa, já respondeu. Sim. Então, essa tela que vocês estão vendo é a tela inicial, né? A tela
de cadastro do Quizzes. Caso você não tenha ainda uma conta Quizzes, você vai chegar nessa tela aqui. E o endereço não é tudo isso que está aqui, tá? Eu vou tirar essa parte aqui, e é só isso aqui. Quizzes, Q-U-I-Z-I-Z-Z.com. Quando você dá Enter, fazer passo a passo aqui, você chega nesta tela aqui. Nesta tela, você vem... Não se assuste, tá? Como você está entrando pela primeira vez, o site é em inglês, mas depois fica em português. Ele já é totalmente traduzido para o português. Então, para você criar a sua conta, você vai vir aqui em Sign Up. Okay? Quando clica em Sign Up, aí você entra na criação da sua conta. Você pode fazer uma conta utilizando a sua conta do Google existente, uma conta da Microsoft, você que tem aí o Office 367 ou o Portal Office, pode se inscrever aqui sem problema nenhum, utilizando as credenciais dessa conta. Ou você pode simplesmente colocar o seu e-mail aqui e clicar em próximo. Se você utilizar uma das duas opções de cima, o Google com a Microsoft, é suficiente. Você já vai criar sua conta automaticamente, não precisa de senha. Se você escolher utilizar o e-mail, você vai também ter que colocar uma senha, cadastrar uma senha, e essa senha, e vai ser mandado um link para o seu e-mail, para confirmar o e-mail. Você clica nesse link, aí sim você entrou na sua conta. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui? Nessa parte de criação de conta? O Rino está atrapalhando aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém ficou, por favor, pode falar, tá? Ok. Ana Lúcia. Ana Lúcia, eu acho que disse que ficou com dúvida. É isso mesmo? Entrou agora. Ok, Ana Lúcia. Vou recapitular aqui. O site da plataforma é esse aqui, ó, quizzes.com. Tá? Não precisa colocar tudo isso daqui. Quando você coloca quizzes.com no seu navegador, dá Enter, você vai entrar nessa página aqui. Ok? Digamos que você não tenha a sua conta. Você ainda está criando a sua conta. Você vai clicar aqui em Sign Up. Ok? E vai para aquela tela que nós vimos ainda agora. Vamos já chegar lá. Para quem já fez a sua conta e quiser fazer o login, aqui o nome, né? Login. E esse outro aqui a gente vai ver depois, que é para quando os alunos forem acessar o nosso quiz. Ok? Então, clicando em Sign Up, você vai para a tela onde você consegue fazer o seu cadastro. Então, pode fazer o cadastro com a conta do Google, com a conta da Microsoft, ou com a sua conta de e-mail, tá? Uma conta de e-mail pessoal, para não misturar as coisas, né? Eu, particularmente prefiro me cadastrar com um e-mail, mas cada um fica a seu critério, tá? Não tem questão de segurança, é só uma questão de preferência para mim. Ok? Tudo certo? Podemos prosseguir? Esclarecido a dúvida? Para quem já tem conta, não precisa fazer uma nova, tá? Você pode utilizar a conta que você já tem, sem problema nenhum. Inclusive, nosso curso, ao final, depois da validação, quem fizer a prova que é um quiz também, né? Dentro do Quizzes, e alcançar a pontuação mínima, vai ganhar o certificado e um mês do plano super do Quizzes, que é o plano sem limite. Ok? Então, vamos lá. A próxima tela. Uma vez que você criou a sua conta, estão vendo agora uma outra tela? Tela onde está escrito assim, conheça o professor. Todos estão vendo? Me deem aí um feedback. Estão vendo uma tela onde está escrito assim, conheça o professor? Ok, muito bem. Então, ó, vou sair daqui, porque quando você faz o login, você entra direto nessa tela que vai aparecer agora. Olha só, o que você vai ensinar hoje. Ok? O Quizzes lhe ajudando, lhe guiando naquilo que você precisa fazer. Ok?
Aqui, logo na tela inicial, você pode pesquisar um quiz que algum outro professor já fez em qualquer lugar do mundo e você pesquisa com palavras. Por exemplo, eu vou botar aqui handebol da minha área. Eu vou dar Enter, fazer a pesquisa. Então, dentro do Quizzes, ele já vai me mostrar todos os questionários que outros professores fizeram com esse tema, handebol. Ok? Então, só aqui já vale muito a pena de a gente usar a plataforma, né? Já tem questionários disponíveis, prontos, para a gente utilizar. Mas a plataforma não é só isso, a gente consegue também criar, ok? Mas antes de começar a criar, eu vou passar para vocês um outro quiz. Tá? Agora, para falar de vocês, eu quero conhecê-los. Então, vou colocar para vocês um outro link aqui no chat. E esse link é um link sobre vocês. Deixa eu ver aqui. Uma dica, tá, gente? Quando vocês forem fazer os quizzes de vocês, e vocês vão perceber que no horário da noite, no horário de pico, aquilo que demoraria 2 segundos para acontecer, vai durar 10, vai durar 15, mas é normal, tá? Absolutamente normal. Estou colocando aqui no chat um novo link. Clique nesse link, por favor. Coloque o seu nome. Vamos começar todos juntos. 1 minutinho para entrarem, rapidinho. Vou colocar também no WhatsApp. Temos 3, 4, 5, 3. Lá já tem aqui Thaís, Jana, Andresi, Daiane, Ana Cavalcante e Jéssica. Mais 1 minutinho. Quem ainda não entrou, conseguiu entrar. 7, falta só 1. Vamos lá. Ok, deu tempo. Eu vou iniciar aqui o teste e você vai perceber que mesmo que você entre depois, você consegue também. Isso é um diferencial. Vamos lá, então? Começar agora. Foque na tela do quiz do seu celular, tá? Vamos lá. Valendo. Muito bem. Vamos retomar aqui. Eu vi que alguns de vocês disseram que estão com problemas, né? Lembra que eu falei da questão do horário? Às vezes acontece isso, tá? Muita gente usando ao mesmo tempo. Nós estamos falando assim do mundo, né? Um horário de pico mundial é justamente esse horário que para nós é a noite. Então, mas tudo bem, deu para perceber, né, do que a plataforma é capaz. E na prática a gente vai acabar não usando durante a noite. Então a gente não vai enfrentar esse tipo de problema, digamos, na sala de aula. Muito bem, então vou compartilhar novamente aqui ela com vocês. Muito bem. E a gente vai aprender agora a criar, né? Vamos clicar então no botão criar. Quando nós clicamos no botão criar dentro da plataforma, nós temos duas opções. Ou nós podemos fazer uma lição, ou nós podemos fazer um questionário.
Na aula de hoje, a gente vai ver o questionário, tá? Que é o elemento básico do quizzes. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar um nome para esse questionário. Então, eu vou colocar aqui questionário de educação física. Eu vou escolher de qual assunto eu estou falando, no caso aqui é de educação física, tá? E vou clicar em próximo. Detalhe, na próxima aula, quando nós virmos sobre a lição, a gente vai ver que aqui já tem um elemento muito importante, que é importar slides do Google Drive. Então, sim, se você tem uma apresentação pronta que está gravada no Drive, um momento que os cachorros aqui devem pedir. Enfim, voltando. Se você tem uma apresentação, já feita no Google Drive, você consegue importar o quiz. Mas isso vai ficar para a próxima aula, quarta-feira. Então, já coloquei o nome aqui, já escolhi o assunto que o quiz está tratando e vou clicar em próximo. Aí ele vai criar para mim o ambiente do meu quiz. Aqui eu vou criar as questões. Okay? Então, eu posso escolher questões de tipo múltipla escolha, eu posso escolher questões de combinar, de preencher os campos em branco ou reordenar. Tá? Vocês provavelmente já tiveram responder algumas questões que envolviam isso, né? E quando você posiciona sobre o tipo, aparece aqui do lado como é que vai ficar. Okay? Então, olha lá, múltipla escolha, aqui de combinar. Combinar é como se fosse aquele ligar, né? Mas aí precisa clicar e arrastar. Eu tenho também outras formas de questão. Por exemplo, desenhar. Teve uma das questões lá que era desenhe o seu professor, né? Apareceu para vocês. É o tipo desenhar. O tipo aberta é aquela onde o aluno vai colocar um texto. Você simplesmente abre uma caixa para ele e ele vai digitar o texto. Ok? Pode ser que seja uma resposta em vídeo. E aí, quando o aluno clica lá no dispositivo dele, abre a câmera, ele consegue se gravar ou gravar alguma coisa, dependendo do que você está pedindo na questão, né? Pode ser uma resposta em áudio. No último quiz que vocês fizeram, acredito que era para cantar uma música, né? Um trecho da sua música preferida. Outra possibilidade também é a enquete. A enquete é bem simples, é algo que só tem duas respostas. Você vai... Parecido com aquelas enquetes do Instagram, né? Aquelas perguntas, aquela caixinha de perguntas, onde você clica e tem duas opções. A opção slide é quando você usa uma lição. Vamos lembrar, nós estamos fazendo aqui um quiz. Então, eu vou escolher aqui a múltipla escolha. Cliquei em múltipla escolha, vai abrir o espaço para eu fazer a minha questão. Aqui na minha questão, já que eu estou falando de educação física, eu posso dizer assim, qual o país do futebol? Então, foi uma pergunta simples. Como é múltipla escolha, eu vou botar as opções que o aluno vai ter para responder. Eu vou colocar aqui Brasil, Alemanha, Argentina e Paraguai. Eu preciso colocar uma resposta correta. E a plataforma já me avisa que eu preciso colocar. Tá? Desse jeito, não vai ter erro. Não tem como eu deixar uma pergunta sem resposta. Então, eu já marco aqui. Eu marcando uma, a plataforma já se conforma, vamos dizer assim, né? Mas há opções que eu posso ter várias respostas. É o próximo caso que nós vamos ver, ok? Ah, mas eu queria colocar uma imagem na minha pergunta. É possível? Tranquilamente. Aqui do lado do botão imagem, quando você clica, você pode ou fazer uma pesquisa direto no Google aqui, tá? Por exemplo, Brasil. Ele já vai me trazer imagens
que representa o Brasil, de acordo com a pesquisa Google, sem precisar entrar no Google. Ok? Seleciono, por exemplo, aqui. Se eu quiser inserir uma figura que eu tenha no meu computador, no meu celular, também é perfeitamente possível. E aí ele vai mostrar dessa forma aqui, tá? A imagem ao lado e a pergunta, melhor, a imagem do lado esquerdo, pergunta do lado direito. Se for no celular, a figura vem antes, logo abaixo vem o enunciado da questão. Você pode também colocar imagens, desculpa, eu coloquei aqui a imagem na pergunta, né? Era para colocar bem aqui, ó, na resposta. Aqui é o Brasil. Vamos lá, Brasil. Sim. Ok, então aqui, ó, na alternativa eu coloquei a imagem. Posso colocar também na pergunta. Eu posso fazer essa pergunta em áudio. Isso daqui é muito útil para alunos que têm dificuldades visuais, né? Que consigam usar aí um aparelho, um smartphone, um computador. Você clica aqui e consegue falar. Você pode ler a pergunta ou talvez você pode colocar um áudio para explicar aquela pergunta. Ok? E até mesmo um vídeo é possível você colocar. Você que é professor de matemática, o Quizzes tem uma ferramenta para você inserir equação. Tá? Você clica aqui em inserir equação, e aí você tem os elementos da matemática aqui para fazer a sua equação e ficar no jeito, bonitinho, para os seus alunos entenderem tudo. Inclusive, essas opções também estão disponíveis nas respostas. Ok? Quando você termina de editar a sua pergunta com as respostas, você clica no botão salvar. Salvando, automaticamente a sua pergunta já está no seu quiz. Ok? A partir de agora, para você inserir uma nova pergunta, você pode vir aqui nesse botão, adicionar pergunta, ou você pode direto escolher uma daquelas possibilidades que a gente viu lá no início. Então, vamos usar agora aqui a opção de combinar. Muito bem. A opção de combinar, como eu falei, ela é como se fosse de ligar, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, campeões. Deixa eu melhorar aqui. Quantas vezes cada país foi campeão da Copa do Mundo de Futebol? Aí aqui, resposta 1, Brasil. O Brasil foi campeão 5 vezes. Total. 5 vezes. Vou colocar aqui Alemanha. Foi campeão 4 vezes. Vou botar aqui Itália, não, Argentina. Argentina, 2 vezes. Por último, Inglaterra. Inglaterra foi campeã 1 vez. Ok? Então, na ordem aqui, quando eu salvar que essa questão for apresentada para os meus alunos, ele automaticamente vai embaralhar, para que o aluno tenha que arrastar a resposta certa, fazer a combinação, né, do país com a resposta certa. Ah, mas ficou um em branco aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Você pode simplesmente apagar aqui, que ele já sai. Ou se você não colocar nada, o próprio Quizzes não apresenta aquela alternativa. Ok? Um grande detalhe, gente. Vocês estão vendo aqui que tem uma pontuação. Aqui eu já posso atribuir quanto vale essa questão, né? Digamos que ela é uma questão, para uma prova de 10 questões, vale 1 ponto, valendo 10. Então, eu quero simplesmente fazer um teste, coloco aqui sem nota. Ok? Eu posso mudar aqui, não aconselho, tá? Mas eu posso mudar também o tipo aqui. Por que eu não aconselho? Porque se você mudar, praticamente tudo que você colocar aqui vai ser perdido, porque não é o mesmo modelo. Então, deixa como está e aperta em salvar. E agora o nosso quiz tem
2 questões. Ok? Ah, mas está difícil, está ruim, demora muito. Então, é possível melhorar? Sim, é possível melhorar. Eu posso colocar questões que outros professores fizeram. Bem aqui do lado, ó. Banco de perguntas. Adicione perguntas ao seu teste com um único toque. Então, vamos lá. Quando eu clico, já aparece aqui uma tela diferente, né? Com o nome que está, questionário de educação física, ele já faz uma busca e procura tudo que já tem aqui de educação física. Tá? Já mostra, inclusive, o que tem na minha biblioteca. Mas eu quero da comunidade, o que outros professores fizeram. Eu posso filtrar por série, por matéria, por número de questões, por idiomas. Vou deixar aqui do jeito que está e vou colocar aqui que eu quero questões sobre futebol. Vou dar a busca. Então, aqui, ó, tem um quiz aqui, vou abrir, deste professor aqui. E aqui estão as questões dele. Ah, eu achei essa questão aqui legal, eu quero botá-la no meu quiz. Olha só, a questão está feita. Eu só vou fazer isso aqui, ó, apertar nesse botão. Adicionar a questão e automaticamente ela já foi para o meu quiz. E assim eu posso montar um quiz inteiro até, com questões de outros colegas, de outros professores, que eu acho interessante que tenha a ver com o meu assunto, com o quiz que eu estou fazendo. Ok? Pessoal, estou falando muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, eu não consigo ver o chat agora, mas se você falar, eu dou uma pausa, escuto e a gente conversa, ok? Muito bem, vou adicionar aqui algumas outras questões. Futebol. Detalhe, isso daqui é do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro. Então, muitas vezes você vai ver, principalmente questões em espanhol. Dá para mudar aqui, ó, botar o idioma português. E bem aqui, português. Então, agora ele vai me apresentar só questões em português. Ok? Terminei de fazer, de importar as questões dos outros professores. Aperto aqui no X e volto para o meu quiz. Está aqui. Agora eu tenho 6 questões. E assim eu vou colocando quantas eu quiser. Okay? Tem uma outra opção aqui do lado, que é o importar da planilha. A planilha é o seguinte, o quiz ele fornece um modelo de planilha, onde você, é planilha do Excel, tá? Onde você pode colocar lá as suas perguntas e múltipla escolha, só serve para questões de múltipla escolha, uma em cada coluna, e ele lhe ajuda nisso. Só que esse é um recurso um pouco mais avançado e não entra no nosso treinamento, ok? Mas ok, estou fazendo aqui, quero visualizar como é que vai ficar esse meu quiz. Eu posso clicar aqui no botão visualizar, e ele vai me apresentar as questões como elas estão, ok? Posso ir testando aqui, passando, ok, essa tá legal, olha só como é. Beleza. Tudo bem, tudo certo. Ok, tudo pronto, eu vou salvar o meu quiz. Da feita que eu salvo, eu preciso, de preferência, né, colocar uma imagem que simbolize esse quiz. Isso vai dar uma identidade visual melhor. Mais uma vez, posso apertar aqui para escolher um arquivo do meu computador, ou eu posso pesquisar no Google direto dentro da plataforma. Vou colocar aqui, futebol. Vou escolher uma imagem aqui referente ao futebol. Aqui, carregou, vindo mais para baixo, eu escolho o idioma. Isso daqui, gente, é importantíssimo. Vocês viram lá que a gente conseguiu aproveitar questões de outros professores, nós filtramos pela língua, né? Então, se nós deixarmos em inglês, nosso quiz, que pode ajudar também outros professores, só vai ser achado na língua inglesa. Então, é importante a gente colocar aqui o português, que é a nossa língua. Português. Okay. Aqui eu vou colocar quais são as turmas que eu vou utilizar. Ele usa o padrão dos Estados Unidos.
primeira série, primeiro ano que nós conhecemos, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o oitavo. O nono é o primeiro do ensino médio. O 10º é o segundo, o 11º, desculpa, o 10º é o primeiro ano, nosso primeiro ano. O 11º é o nosso segundo ano do ensino médio, e o 12º é o terceiro ano do ensino médio. Tá? Tem a opção também de nível universitário ou nível técnico, que é esse desenvolvimento profissional. Então, eu vou colocar aqui que ele é de nono ano. Eu posso, inclusive, botar uma faixa, dizer que ele é do nono até o terceiro do segundo ano. E aí você escolhe se você quer que ele seja visível para todos, para que outros também tenham oportunidade de ver o seu quiz, as suas questões, ou se quer que ele seja privado, tá? Que aí só você vê, não aparece naquela busca de questões. E salvo aqui. E salvando, pronto. Esse daqui é o meu questionário que eu acabei de fazer, questionário de educação física. Ele já mostra na tela do questionário. Aqui eu posso compartilhar. O que é compartilhar? Eu tenho um colega que também é professor de educação física, e ele gostaria de usar esse mesmo questionário. Ele poderia ir na criação e procurar o meu questionário, mas nós somos parceiros, eu já quero compartilhar com ele. Eu vou apertar nesse botão compartilhar, e aqui eu posso colocar o e-mail dele, tá? E dizer o que ele pode fazer, se ele pode só ver ou se ele pode editar também. E vou compartilhar um convite para ele também fazer parte do meu quiz. Ok? Vamos lá. Eu quero fazer outro quiz. Eu vou de novo no botão criar. E depois que eu fizer outro, e esse daqui vai estar aonde? Ele vai estar aqui em minha biblioteca. Ok? Esse menu aqui é o menu lateral. A gente vai usar muito, muito. Então, quando eu clico em minha biblioteca, eu tenho aqui todos os quizzes que eu já fiz. Inclusive, o último está bem aqui, que é o questionário de educação física. E aqui eu tenho vários outros que eu fiz na história aí, de todos esses anos que eu uso quizzes. Ok? E posso utilizá-lo a qualquer momento. Outra coisa que eu posso fazer também é cadastrar turmas. Voltando aqui para o nosso menu, turmas. Eu tenho uma turma e eu quero, de forma específica, fazer coisas para ela. Então, eu vou criar uma turma aqui. Clico no botão criar turma e eu vou fazer, por exemplo, para a turma do terceiro ano. Terceiro ano. Posso identificá-la com uma cor e vou criar turma. Ok? Eu posso copiar esse link aqui e disponibilizar para os alunos para que eles entrem na turma. Ok? E aí o que acontece? Toda vez que eu atribuir um quiz para aquela turma, eles serão notificados. Ok? Isso é mais uma vantagem também. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Algumas possibilidades, tá? Eu, particularmente, eu não uso, mas é possível. Você pode anotar aqui o e-mail do aluno, ele pode, inclusive, colocar, no momento que ele entra na turma, o e-mail dos responsáveis dele, e aí, quando ele responde ao quiz, você pode compartilhar o resultado dele com eles mesmos, no e-mail deles, ou com os pais, para que os pais também tenham ciência de qual foi a nota, por exemplo, que o aluno tirou, como é que está sendo o aproveitamento dele. E aparece para ele, gente, um relatório todo detalhado, o que ele acertou, o que ele errou, o tempo que ele levou para responder as questões. Se isso fosse prático, seria útil, né? Mas a questão, para mim, a dificuldade é criar uma turma com todos esses elementos. Geralmente os alunos entram, mas nem colocam e-mail, principalmente dos pais, né? Porque para eles não é interessante. Mas, enfim, é uma possibilidade também da plataforma. Ok? Você pode adicionar alunos aqui também de forma manual, sem ser com o link. Ok? Vamos explorar aqui o menu configurações. Nas configurações, você vai ter as configurações que vão aparecer para você. Lembra que eu falei lá no início do idioma para vocês não se espantarem porque estava em inglês?
Caso continue em inglês e não reconheça automaticamente, você pode vir aqui e trocar. Selecione o seu idioma preferido. Aí você escolhe o seu idioma para exibição do quiz. O meu já está aqui em português. Pode trocar a senha e alterar também o seu tipo de conta. Existem dois tipos de conta, tá? Que é a conta simples, tá? E a conta super. No caso aqui, o meu é super, de vocês será super também durante o mês depois da conclusão do quiz, do treinamento do quiz. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver se consigo abrir o chat aqui. Alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar direito? Já estão por aí? Não. Tudo ok, muito bem. Agora vamos para o mais interessante, né? Como é que a gente aplica para o aluno? Vamos lá, em minha biblioteca. Aqui estão os meus quizzes. Vou selecionar esse que nós acabamos de fazer aqui, a demonstração. E aqui está o X da questão, tá? Nesses dois botões. São as duas formas de nós aplicarmos esse questionário. No caso, os dois que vocês fizeram já nessa aula desse treinamento foram aqui, ó, foram testes ao vivo. Quando eu clico para fazer um teste ao vivo, vou clicar aqui para vocês verem. Eu posso fazer do modo clássico, que foi o modo que vocês fizeram. Como é o modo clássico? Todos vão entrar, e aí na minha tela vai aparecendo quando vocês vão entrando. Quando eu vejo que todos entraram, eu aperto em começar. E aí no dispositivo de vocês vai ficar passando as questões. Tá? E vai passando naturalmente. Você responde e passa para a próxima. Responde e passa para a próxima. Dessa forma, e você percebeu isso, que ninguém acaba ao mesmo tempo. Sempre uns acabam antes que os outros. E aí, talvez, para um ambiente onde os alunos são assim mais inquietos, não seja o mais apropriado, porque quem acaba primeiro pode acabar atrapalhando os outros, ok? Mas é uma forma de aplicar também. Ou pode ser no ritmo do instrutor. Como assim no ritmo do instrutor? Você, como aplicador, vai liberando as questões para todos. Então, funciona assim, são 6 questões. Você libera a primeira, todos respondem. Só vai passar para a próxima questão quando você apertar o botão para que seja apresentada uma nova questão para os alunos, ok? Então, você pode escolher aí de acordo com a sua necessidade. Vale ressaltar que essa opção é para testes ao vivo, tá? São testes onde você está comandando enquanto professor. Ah, mas é para o aluno fazer como lição de casa. E aí você vai deixar lá 3 dias, uma semana, um mês, para ele acessar e responder as questões também. Dessa forma, não vai ser síncrono, né? Cada aluno vai entrar no seu tempo, no tempo que ele tiver disponível. Então, você clica aqui como lição de casa. Ok? Vou fazer dos dois aqui para você ver o que acontece. Primeiro, ao vivo, quando eu coloco aqui modo clássico, aí ele vai me dizer aqui se eu quero modo clássico, clássico, né? Que é o modo como vocês fizerem. Eu posso escolher o modo equipe, tá? Modo equipe, onde ele vai dividir em equipes para que eles façam o teste, tá? Ou o modo teste. Nesse modo teste, é obrigatório que o aluno coloque, que ele logue com um e-mail. Por quê? Porque vai ficar registrado que ele fez esse teste. Não, os outros também ficam. Só que quando você obriga que o aluno coloque o login, você tem como limitar. Ele só vai fazer uma vez. Ok? Os outros modos, ele pode acabar e logar de novo. Entrar de novo e fazer quantas vezes for necessário. Tem mais algumas configurações, eu vou deixar aqui no clássico, vou baixar. Tá? Você pode agendar um horário, inclusive. Ah, eu quero que seja ao vivo, mas não vai começar agora, só vai começar às 10. Então, aí eu libero todo mundo aqui e configuro aqui para 10 horas começar. E aí, quando for 10 horas, ele começa automaticamente. Ok? Não é o caso aqui, não é o nosso caso.
Aqui outras configurações. Quantas vezes o aluno pode fazer? Ilimitado? Uma vez, duas vezes, três vezes? Vamos lembrar que a gente está aqui no modo ao vivo. Aconteceu aqui de alguém, eu acho que com duas pessoas, enquanto estava fazendo, acabaram antes, né, dos outros, e aí logaram de novo, porque está aqui na configuração ilimitado. Se eu tivesse colocado aqui uma vez, era uma vez e já era. Só que quando eu coloco uma vez, eu obrigo também a fazer o login. É o mesmo caso lá do teste. Tá? Eu gosto de deixar ilimitado aqui, eu só vou barrando depois. Fábrica de nomes. Olha só. Quando vocês entraram no link, a plataforma pediu para vocês colocarem um nome, né? Mas se você ativar essa fábrica de nomes, não precisa colocar o nome. Quem dá o nome para você é a plataforma. Ela faz um apelido, né? No que isso é interessante? Você não quer identificar. Por quê? Porque o Quizzes ele vai mostrando um ranking, né? E aí fica aquele negócio, estou melhor do que tu e tal. Se a turma não for madura para lidar com isso, é interessante deixar ativa essa opção aqui, que é a fábrica de nomes. Porque aí só quem está com o dispositivo na mão sabe qual é o seu apelido. Ok? Vou deixar aqui desligado. Você tem a opção de exibir qual é a resposta certa durante a atividade ou não, tá? Você pode desligar ou somente validar. No caso, eu deixei ligado, então toda vez que você respondia, a plataforma já dizia se a resposta estava certa ou não, tá? Outra opção é mostrar as respostas depois. Talvez não seja interessante. Você está fazendo com um grupo, depois vai fazer com outro, então não quer que as respostas apareçam para esse grupo aqui para evitar cola. Então, você simplesmente desliga aqui ou mostra só as questões para eles revisarem. Ok? Essa opção aqui de banco de questões adaptativo é excepcional, gente. Excepcional. Inclusive, já dou o spoiler. O teste de vocês é nesse modo aqui. O que é esse modo? Digamos que você quer fazer uma avaliação e você quer que a pessoa faça mais vezes. Eu vou botar aqui a configuração como vai ser o de vocês, tá? São 6 tentativas, você vai ter 6 tentativas para acertar 65% na sua prova, né? No seu teste de certificação do quiz. Só que lá você vai responder, digamos que 10 questões. Mas no banco tem 30 questões, tem 40 questões. Ou seja, a cada bloco de 10 que você responder, a questão pode mudar. Às vezes ela repete, mas na maioria das vezes são questões diferentes. É diferente de você fazer provas diferentes para pessoas, né? Pode cair qualquer questão aleatoriamente dentro da faixa que você escolher. Ok? Esse é o chamado banco de questões adaptativo. Modo de absolvição, olha só, permite que os participantes tentem novamente algumas questões incorretas. Como assim? Você errou uma questão no quiz. E aí, se essa opção estiver aqui ligada, aquela questão que você errou pode voltar para você tentar novamente. Às vezes isso é interessante também. Tá? Eu deixo aqui ligado que eu acho interessante. A vida extra são alguns power-ups que ele vai dando enquanto você está fazendo o jogo. Às vezes, é tipo o show do milhão, né? Que tinha lá a opção de eliminar algumas alternativas. Ele dá alguns desses poderes também. Tá? Então, ele dá uma dica. É interessante, bem interessante também. Ok? Intensificadores também tem a ver com power-ups, são outros power-ups, é como se fossem poderes. Tá? Vamos lembrar que essa plataforma é totalmente gamificada. Então, todos esses elementos são elementos de jogo mesmo. Tá? Eles têm nos joguinhos de celular, de computador. Eu posso escolher se eu vou colocar tempo ou não. Esse temporizador padrão é o que vocês experimentaram. Mas você pode também deixar desligado, onde não tem tempo, o aluno vai fazendo lá no tempo dele, ou um tempo de teste, que aí você coloca um tempo máximo.
Por exemplo, ele pode fazer em 40 minutos, ele pode fazer em 30 minutos. Então, não importa quanto tempo ele fica numa questão, ele só precisa terminar antes que acabe o tempo máximo. Ok? São as opções. Aqui, reações ao vivo dos alunos. Ele dá uma opção lá para o aluno escolher qual é a reação dele. E aí aparece para todo mundo qual foi a reação dele. Ok? Exibir tabela de classificação ou não. Em algumas turmas, eu desativo isso daqui, porque gera ansiedade. Eles ficam ali, tá, não estou conseguindo subir, ou então estou caindo. Enfim, depende da sua necessidade. Embaralhar questões e embaralhar respostas. Também você pode ativar ou desativar. Tocar música, tem gente que perde o foco quando a música está tocando, né? Alguns me dizem assim até que dá uma ansiedade maior. Então, eu desligo para não ter problema. Cada um pode ligar se quiser. E esses memes aqui apareceu para vocês com certeza, né? Quando você acertava uma questão, aparecia um meme lá com alguma coisa relacionada, lhe dando incentivo, ou então quando você errava, era alguém assim com a mão na testa, então foi mal, out. São as coisas engraçadas, né? Que as pessoas de hoje em dia gostam. Configurou tudo isso, você pode apertar em continuar, e olha o que vai acontecer. Ele vai gerar para você o link que você vai mandar para os alunos. Por exemplo, o link que eu mandei para vocês no chat. Está aqui, ó. Aí você tem duas opções. Bem aqui você copia o link inteiro, que foi o que eu fiz, e coloquei lá no chat para vocês, ou você manda eles entrarem no mesmo endereço, quizzes.com, e aí vai ter lá aquele botãozinho, Enter a Code, que é coloque um código, né? E o código do quiz é esse aqui, ó, 445866. Ok? Conforme eles forem entrando, vai aparecendo bem aqui, ó. Olha aqui como está, aguardando a entrada dos participantes. Quando eles vão entrando, no caso era isso que eu estava vendo, aparece aqui o nome deles. Quando você vê que todos entraram, você aperta em começar. E quando você aperta em começar, cada um no seu dispositivo vai começar a responder as perguntas. Entendido? Ficou claro aqui? Vamos lá, quero ver no chat, já que ninguém fala. Está entendido até aqui? Eu Ok? tenho uma pergunta. Tem Pode como perguntar. visualizar? Tem como visualizar na tela igual o Kahoot ou só aparece no dispositivo? Projetar a tela? Tem sim, com certeza. Bem aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se consigo começar sem alguém. Não tem nenhum jogador. Eu vou botar esse link aqui no chat para vocês. Vocês entram só para a gente mostrar aqui. Tá? Quem quiser pode entrar. Está no chat do Zoom. Só para a gente mostrar aqui. Ok. Já entrou um, eu vou botar aqui começar. Tá? Só para vocês verem como fica. Só entrem e voltem para cá, tá? Voltem para o Zoom, por favor. Para vocês verem o que acontece. Então, olha só. Está dando a contagem regressiva. Vamos. Nesse momento, já começou no dispositivo dos alunos. Tá? Então, olha aqui como tem tabela de classificação e tem questões. Ó, nesse caso aqui, vai aparecer as questões que estão no quiz. Por quê? Porque eu coloquei o modo clássico. E quando é o modo clássico, vai aparecer tudo embaralhado aí para quem está participando. Se eu tivesse escolhido aquele modo lá, que é no ritmo do professor, ia aparecer aqui as questões para você, professor, ir passando. Entendeu? Que é o modo como o Kahoot trabalha. Deu para entender? Respondido?
Ok, ok? Ok, eu estou tentando e não consigo. Ok, ok. Beleza, então. Aí, olha só, você pode finalizar aqui, tá? Claro que o ideal é finalizar quando todos os alunos já tiverem respondido, né? Mas se você, por algum problema, não deu tal, pode finalizar direto aqui. Aperta o fim, ele para. E na hora que ele para, detalhe, se todos acabarem, ele para automaticamente, tá? E quando para, ele mostra aqui, ó, o pódio, vamos dizer assim. O pódio é meramente ilustrativo, tá? Quem é que vai ficar primeiro no pódio? É quem acertou mais questões e de maneira mais rápida, ok? Eu sempre faço assim, quando eu faço atividade avaliativa, eu digo assim que o que vai valer são as questões certas. Mas aí eu digo assim, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar um prêmio. Aí eu dou um chocolate, ou então alguma outra coisa para estimulá-los, né, também a ficar em primeiro. Ok, então eu vou apertar aqui em sair, tá? E aí nós vamos voltar para a nossa tela onde estava o quiz. Aqui. Uma vez que o quiz foi respondido, eu como professor quero lançar nota. Como é que ficou? Está aqui, ó. Ele acaba de me mostrar. Caso eu saia dessa tela, ele vai estar aqui em relatório. Aqui em relatórios. E aqui estão todas as vezes que eu coloquei algum quiz em execução. Por exemplo, esse aqui ainda está rolando. Pessoal do ensino médio. Está em execução. Mas esse aqui já foi concluído. Aqui também, olha o de vocês aqui. Aquele sobre o conhecimento de vocês. Ó. Vou clicar aqui. E agora eu tenho por participantes, por questões ou visão geral. Se você vai lançar nota, é interessante que seja por participantes, né? Então, você pode botar aqui classificado pelo primeiro nome, e aí você tem cada um qual foi a nota que tirou, a porcentagem, os pontos que foram configurados, tá? E aqui a pontuação é baseada no tempo, ok? Baseada no tempo de resposta, ok? Eu tenho algumas possibilidades aqui também. Eu posso baixar esse relatório. Tá? Quando eu clico em baixar, vamos preparar um download aqui. Aqui vai baixar em PDF. Relatório com as notas deste teste. Eu posso também imprimir direto, tá? Ou se eu quiser excluir, também é permitido. Entendido? Entendido até aqui? Ok, uma pergunta aqui. Pode entrar a turma toda? 26 alunos? Com certeza, com certeza. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, o limite são 200. Então, você pode colocar aí até 200 alunos na mesma live. Tá? Inclusive, na mesma turma, se você cadastrar a turma primeiro, né? Não tem problema nenhum. Mas esse quiz ao vivo, você coloca 200 tranquilo. Tranquilo. Ok? Uma ferramenta importante para nós, professores. A gente trabalha muito com a questão do TRI, né? De resposta ao item. Eu consigo ver aqui em questões, nota que eu ainda estou aqui no relatório desse quiz que eu fiz com vocês. Então, quero saber, por questão, como foi o acerto dos alunos. Então, eu venho aqui, ó, a primeira questão todos acertaram. Qual é a conclusão que eu chego? Que essa questão aqui é fácil. Entendeu? Aí eu vou para a segunda. Aqui, ó, só 29% acertaram. Aí eu tenho aqui 5 participantes, 71% que nem responderam. Pode ter sido uma falha, que foi o caso aqui, uma falha, ou pode ser que eles não souberam e simplesmente passaram. Ok? Aqui, ó. Como aqui não tem certo, eu sei que 57% prefere fazer atividades na sala. Outros 43% preferem fazer ao ar livre. Isso daqui é importante para nós, enquanto professores, né? Às vezes tem questões assim que ficam com 5% de acerto, 2% de acerto. Eu já sei que ali tem um problema. Talvez eu não tenha expressado a questão de forma clara, eu não tenha ensinado aquele ponto específico do assunto de forma satisfatória, eles não conseguiram responder. Ok?
Aqui na visão geral, vou botar aqui para vocês, ó, aparece por aluno, as questões que eles acertaram, eu tenho aqui a porcentagem das questões, uma coisa assim bem generalizada, né? Isso aqui também serve como relatório. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, para enviar o resultado para cada pai, cada responsável. Um detalhe, quando você clica aqui, não vai enviar tudo, tá? Envia só para quem tem o e-mail configurado e só do seu filho. Vamos lembrar que é para os pais. Então, interessante para o pai é saber do filho dele, não do filho dos outros. Ok? Alguma dúvida? Vou tirar aqui o compartilhamento da tela e perguntar para vocês agora. Alguma dúvida? Se alguém puder dar o feedback auditivo, melhor ainda. Alguma dúvida? Vocês sentem que tem emprego essa ferramenta no dia a dia de vocês? Quem não usa, se sente seguro em fazer? Eu Ok. gostei. Ó, tem uso com certeza, né, Andrezinho? O Andrezinho gosta de game. Eu acredito que é bem mais completo que o Kahoot, como você tinha me falado. Tem a questão de poder escrever, tem a questão de desenho, tem a questão de mandar foto. Acredito que seja muito útil aí para as meninas que trabalham com redação, a Margarete, que entrou, a Jéssica. Meninas? Exatamente. A ideia da plataforma é justamente essa. Eu uso Quizzes desde 2016. 2016. Em 2016, ele era simplesmente questões de múltipla escolha, de duas ou três marcações e resposta em branco. Então, ele evoluiu assim demais, evoluiu muito, justamente para atender a demanda de professores. Então, se você tem alguma dificuldade, você coloca lá na ajuda, fala diretamente com a equipe deles, eles implementam e fica show, fica show. Mais alguma dúvida, um comentário? Ficou claro alguma coisa aqui? Eu cheguei bem atrasada mesmo, mas o quiz ele é bom porque ele tem a questão, a parte subjetiva, né? Que para a gente, né, que trabalha com linguagem seria interessante, né? E Isso, também exatamente. interessante porque tem a parte subjetiva. Eu lembro que quando eu dei eu ainda não trabalhava na rede, né? Eu dei uma aula substituta no lugar do Fábio, na época de pandemia, foi via Zoom. E eu acho que o Valdemir viu, ou foi uma aula tua, ou tu comentaste com ele sobre isso, e ele me falou do quiz, né? E eu até usei numa aula de lá, mas não sabia de todas essas funções, né? Eu usei apenas o joguinho em si, né? Era a finalização da aula. E eu sempre gostei mais dele do que do Kahoot mesmo, né? Eu não tinha me inteirado de todas essas funções que ele tem, mas quando a gente trabalha no início, que é gênero textual, antes das produções, dá para usar bastante ele. Isso, perfeito. E olha, na minha experiência com a plataforma, eu posso dizer para vocês, eu nunca implementei um teste no quiz, ou vi alguém implementando que tenha me dito assim, ó, deu errado, e os alunos não gostaram. Muito pelo contrário, eles gostam e pedem mais, ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Você está encaminhando para a finalização? Não? Então, gente, essa primeira aula foi isso, tá? A gente aprendeu a fazer o login, criar a conta, no caso, né? Que ainda não tem a conta, fazer o login, os itens do menu principal, a gente aprendeu a criar o nosso próprio quiz, a importar quiz de outros professores que deixaram público o seu, para que justamente tenha uma comunidade de troca de informações aí. Aprendemos também a como aplicar o quiz para os nossos alunos, e agora está em nossas mãos transformar as nossas aulas, porque é isso que acontece quando a gente usa o quiz. Ok?
Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai aprender a fazer uma lição. O que é uma lição? O spoiler, para quem ainda não sabe. Você mistura os seus slides da sua aula, você dando uma aula, com questões. Torna a aula extremamente, muito mais interessante. Muito mais interessante. Mas aí fica o gostinho para a próxima aula. Ok? Tudo certo? Então, vou me despedir de vocês. Espero vocês na quarta-feira, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.